gostaria de pedir a reconsideração ao deputado Kim. Não. Dizendo ao deputado Kim que, na verdade, nós temos tido muito cuidado no debate dos pisos salariais nessa casa. Bom, no dia de mentira! Estou tratando do piso dos farmacêuticos, a minha categoria. Estou tratando do piso dos fisioterapeutas. Estamos tratando, e a deputada Érica, do piso dos psicólogos. Leroy Merlin. Pro deputado Kim. Presidente, eu quero pedir vista e justificar minha vista, dizendo, primeiro, todo mundo, é evidente que todo mundo reconhece os méritos do médico veterinário, a importância, mas, assim, existe uma onda dentro desse parlamento em relação a pisos salariais nacionais, sem que sejam criadas as condições materiais para que esses pisos sejam pagos. Então, primeiro, hoje mesmo pisos estaduais em relação a essa carreira não são pagos em razão da falta de capacidade dos municípios de fazer esse pagamento. Esse Congresso Nacional precisa ter a responsabilidade, primeiro, de toda proposta trazer a estimativa de impacto e, de segundo, se de fato quer que o piso seja pago na ponta, criar as condições materiais para que isso aconteça. Cortar gastos da União para que esse corte de gastos seja revertido no pagamento desse piso na ponta nas prefeituras e nos estados. E outro ponto, presidente, os estados possuem realidades socioeconômicas muito diferentes. Os municípios possuem realidades socioeconômicas muito diferentes. E aqui é meu posicionamento sempre em relação a qualquer piso, em relação a qualquer carreira, inclusive na semana passada em que nós discutimos uma medida provisória em relação também a piso salarial. Não dá para a gente impor, achar que uma canetada aqui em Brasília vai impor uma realidade igualitária socioeconômica em todo o país, em todas as carreiras. As economias são diferentes, a capacidade financeira de cada estado é diferente, de cada município é diferente, por isso meu posicionamento, primeiro, contra essa vontade de centralizar as realidades econômicas aqui com projetos aprovados na Câmara. E segundo, dessa prática também ruim desse parlamento de criar obrigações para os entes subnacionais, para os estados e para os municípios, sem dar o dinheiro para que os municípios cumpram essas obrigações. Então, só para justificar meu pedido de vista, presidente. Concedo, conforme o nosso regimento, vista a Vossa Excelência, mas abro também a palavra à deputada Alice Portugal. Eu gostaria de pedir a reconsideração ao deputado Kim, dizendo ao deputado Kim que, na verdade, nós temos tido muito cuidado no debate dos pisos salariais nessa casa. Quando oferecemos o relatório, e eu sou a relatora, do piso da enfermagem, foi oferecido o superávit dos fundos públicos, que, por incrível que pareça, tinham bilhões estagnados, e foi oferecido também parte do Fundo Social do Pré-Sal, que garantiu, até agora, o uso de apenas 9 bi dos 11 que foram calculados no impacto. Então, a verdade é que o piso que está sendo proposto seria a base inicial. Nenhuma categoria, e eu estou tratando do piso dos farmacêuticos, a minha categoria, estou tratando do piso dos fisioterapeutas, estamos tratando, e a deputada Érica, do piso dos psicólogos. Leroy Merlin. Nenhum piso vai à Comissão de Finanças e Tributação sem solução de garantia da busca do recurso e do local onde esse recurso será buscado. Presidente, é evidente que um apelo tão gentil da deputada Alice Portugal, não posso dizer que não fico tocado, mas ainda assim, deputada, é a minha convicção. Eu vou fazer o meu debate, o meu posicionamento em todas as comissões, inclusive na Comissão de Finanças que eu estou. Infelizmente, Alice, eu estando há 7 anos na Comissão de Finanças, eu não posso concordar com você de que nada passa lá sem que tenha o estudo de impacto e sem que apresentem a fonte de financiamento. E por vezes também a fonte de financiamento é mandrake, que apresentam na Comissão de Finanças, muitas vezes utilizando o estoque como se fosse fluxo de despesa continuada. Então, Alice, eu mantenho meu pedido de vista. Obrigado, deputado. Sabendo a título tem os prazos regimentais para que o projeto volte, com o pedido de vista, são 2 sessões, então logo vai estar em discussão aqui novamente. Projeto de Lei 2064/22, do senhor Orlando Silva, que dispõe sobre o uso de nome que expresse a opção religiosa no âmbito da administração pública federal direta,
autarquia e fundacional e da outras providências. Relatora, deputada Alice Portugal, o parecer é pela aprovação. Concedo a palavra à relatora, deputada Alice, para proferir o seu parecer. Esse projeto do deputado Orlando Silva, que sem dúvida é bastante zelador da liberdade religiosa no Brasil, e objetivamente faz um projeto que aborda todas as opções religiosas com a possibilidade do uso do nome religioso, né, no que expresse a opção religiosa no âmbito da administração pública, né, em nosso país. Deputado Kim. Presidente, eu não vou obstruir, mas só vou registrar meu voto contrário, porque eu realmente não acho que colocar um nome religioso num crachá de funcionário público vá contribuir de nenhuma maneira em relação à intolerância religiosa ou vá promover de nenhuma maneira a pluralidade religiosa. Então, só registrar meu voto contrário, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário do deputado Kim. Item 16, projeto de lei 5209/25, do senhor Rogério Correia, que altera a lei número 8429, de 2 de julho de 92, para dispor sobre a responsabilização do agente público que, dolosamente, deixar de assegurar o pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Eu estou no meu 6º mandato, né? Não obstante, lute para não parecer. Né? Eu sou uma das autoras do piso, deputado Kim. Né? Eu fui a primeira emendadora do primeiro Fundeb, né? Quando nós criamos a discussão sobre o piso do magistério. Fui eu, o ex-deputado Carlos Abicalil, do Mato Grosso, companheiro de partido de Rogério, e a deputada Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte pela 2ª vez. Fomos os emendadores do Fundeb, do primeiro governo Lula, e colocamos o conceito do piso. Este piso já foi ao Supremo Tribunal Federal 5 vezes. E as 5 vezes o Supremo disse sim. A semana passada, nós aqui, por quase unanimidade, né, aprovamos o reajuste anual do piso salarial. Estamos aguardando veementemente e, né, de maneira com sofreguidão a aprovação do piso para o funcionário da escola. Pequenininho, mas que o Fundeb paga. O gestor público, quando diz que não tem recurso para pagar o piso, ele comete, de fato, improbidade, porque o recurso do piso ele é complementado pelo Fundeb. O Fundeb, quando o município não tem o recurso para garantir a folha do magistério, ele é complementado pelo Fundeb, que foi uma fórmula pensada por Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, antes de Paulo Freire, disse que a educação era um direito de todos e fez uma cesta de impostos. Esse dinheirinho que chega regularmente em dia no município do Fundeb, ele é uma cesta de impostos que pega ICMS, pega uma série de impostos e faz aquele recurso existir. Isso foi uma coisa espetacular. Nós temos que discutir outros fundos que suportem as políticas de Estado, incluam inclusive piso, como se fez com assistência social há poucos dias atrás, com o ministro no plenário, também uma unanimidade praticamente. Assistência social inclui 1% do orçamento e garante o piso do profissional que trabalha na assistência social. Então, nós estamos trabalhando justiça salarial. E, neste caso, não é, o autor ele tem a intenção de fazer valer. Porque leis, nós já estamos com um grande acervo. Nós temos agora é que cumpri-las. Presidente, eu concordei com uma coisa da deputada Alice e discordei de duas. Aqui eu concordei é de que a gente tem muitas leis e está faltando o cumprimento delas. Isso aí, mais uma vez, a gente entra na diferença do formal para o material. Muita canetada de Brasília ataca o formal dizendo que vai mudar o material e não muda. Muda a lei dizendo que a lei vai mudar a realidade e não muda. Porque, primeiro, às vezes eu acho que o Congresso ele tem, por vezes, a pretensão de resolver problemas que, na realidade, são de competência do Executivo e, muitas vezes, executivos incompetentes não resolvem o problema. E o Parlamento tenta fazer às vezes, mas não consegue porque tem um limite, que é fazer a legislação.
e não pode ir além desse limite. Agora, eu discordo de duas coisas. Primeiro, a deputada Alice colocou sobre a necessidade de piso. Já falei, nós somos um país muito grande que tem realidades distintas, então sou contra piso nacional por conceito. E outro ponto que ela colocou de criar fundos para financiar os pisos. Aí eu sou mais contra ainda porque você tá carimbando. Não só o piso, mas dentre outras coisas o piso. Eu sou contra carimbar para qualquer fim, como foi feito no plenário recentemente. O modelo de países desenvolvidos que pagam mais do que o Brasil não é nem ter piso e nem ter vinculação orçamentária, é ter uma preocupação com a economia de fato para o país, de maneira geral, ter uma classe média robusta e erradicar a pobreza, erradicar a miséria e, portanto, ter uma economia forte o suficiente para sustentar todos os... Enfim, sequer há necessidade dos países desenvolvidos de grandes pisos nacionais para todas as categorias, porque elas já recebem bem pelas próprias condições materiais que o poder público criou para que elas recebessem. Então, presidente, só marcar o meu posicionamento contrário, eu acho que nenhum prefeito, ele, por má vontade, por dolo, por querer tirar dinheiro de professor, deixa de pagar piso. É realmente por falta de condições materiais e nem sempre o Fundeb tem as condições de complementar completamente a receita do município para ele fazer esse pagamento, e aí o parlamento estipula uma obrigação para o prefeito e não prevê os meios para que esse prefeito pague essa obrigação. Ainda que exista o Fundeb, por vezes ele não é necessário, principalmente nos municípios menores e nos municípios mais pobres. Aí você vai caçar e tornar inelegível o prefeito que não teve a condição de pagar uma obrigação que foi criada para ele, sem que ele tivesse as condições de cumprir essa obrigação. Eu preciso registrar meu voto contrário, presidente. Aqueles que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário do deputado Kim.